Eu vou falar sobre a sistematização aristotélica, mas eu vou dar uma introdução antes sobre o Aristóteles. O Aristóteles, mesmo muito influenciado por Platão, ele criticava algumas de suas ideias, como a teoria das coisas, e a partir dessas críticas ele foi criando a sua própria filosofia. O Aristóteles ficou conhecido como um grande sistematizador. Ele vai pegar todo o conhecimento todo o conhecimento anterior a ele e vai catalogar, vai sistematizar todo o conhecimento desenvolvido ao longo dos anos. Esse é o momento que a gente percebe que não estamos mais no período cosmológico da filosofia, que é anterior a Sócrates, em que os filósofos se importavam com a natureza. Percebemos também que não estamos mais no período antropólogo da filosofia, que o ser humano está no centro de todo o pensamento filosófico. Estamos iniciando com o Aristóteles o, o pensamento, o período sistêmico da filosofia. E que a gente pode pegar assim, pode ver numa mesa assim, catalogado, sistematizado todo o conhecimento adquirido até então. O Aristóteles, em sua ideia, ele divide a ciência em três: as ciências teoréticas, as ciências práticas e as ciências poéticas. Eu vou começar falando sobre as ciências teoréticas. O que seriam elas? Elas seriam as ciências que são estudadas em si mesmas. Como assim em si mesmas? Não seria uma ciência que, ao você estudá-la, você conseguiria desenvolver alguma coisa ou você se tornaria alguém melhor. É apenas uma ciência que é estudada em si mesma. Caso vocês não tenham entendido, o que eu quis dizer com elas são estudadas em si mesma? Quando eu uso esse termo em si mesma, eu quero dizer que as ciências teoréticas é a ciência que estuda as coisas que existem independente da ação humana, e por não serem feitas por humanos, cabem a eles apenas contemplá-las, como por exemplo a matemática, a astronomia, a metafísica e a teologia. A matemática ela vai estudar os números, pensando que os números não foram criados por humanos, pelos seres humanos. Os números já existem, as coisas existem em unidades. Vai estudar também a astronomia que estuda o universo, estuda os astros, que obviamente existem independente da ação humana. A metafísica, que estuda o ser e as relações como ser, e a teologia, que estuda Deus e os deuses. Finalizando o assunto das ciências teoréticas, a gente vai ingressar nas ciências práticas. E o que seriam elas? Diferentemente das ciências teoréticas, as ciências práticas são o tipo de ciência que você estuda para se tornar uma pessoa melhor. Você estuda ela para você melhorar moralmente consigo mesmo. Você se torna uma pessoa melhor ao estudar as ciências práticas. E agora, como eu gosto de fazer, eu vou dar um exemplo mais didático sobre as ciências práticas. O que são elas? De novo, repetindo, elas são aquelas que buscam o saber para, através deles, buscar uma perfeição moral. Como eu havia dito, a pessoa estuda para melhorar moralmente. Então, a pessoa se torna uma pessoa melhor quando ela estuda, por exemplo, a ética e quando ela estuda a política. Para fechar esse assunto das ciências, temos as ciências poéticas. Elas são as ciências artísticas, como se fossem artísticas. Através do seu conhecimento, você usa o seu conhecimento, o seu aprendizado para desenvolver alguma coisa. É o tipo de ciência em que o ser humano estuda para poder fazer. Então, temos as três ciências. Finalizando, temos as três ciências. As ciências teoréticas, em que o homem ele estuda para contemplar, para apreciar as coisas que o ser humano não tem interferência. Temos as ciências práticas, em que o ser humano estuda para se tornar uma pessoa melhor. E, por fim, temos as ciências poéticas, que seriam as ciências em que o ser humano estuda para poder desenvolver alguma coisa através do seu conhecimento. Voltando para os exemplos didáticos, o que seriam as ciências poéticas? Ciências poéticas são aquelas que buscam o saber para fazer, são as artes. Através do saber desenvolvem coisas. Aqui entram a medicina, que é uma arte, a agricultura, a pintura, a economia e muitas outras. Essa ciência, o ser humano adquire conhecimento, adquire saber para conseguir desenvolver, para conseguir fazer alguma coisa. Dentre essas três ciências citadas, Aristóteles cria uma hierarquia entre elas. Ele diz que as ciências teoréticas são superiores às outras duas ciências, pelo fato da gente estudar delas estudarem elas mesmas, delas não dependerem do ser humano. As ciências teoréticas não dependem do ser humano, o ser humano as estuda
pelo fato de desejar essa contemplação, desejar essa apreciação. E as ciências teoréticas encaixam a matemática, a astronomia, a teologia e a metafísica. E nessa questão de superioridade, é aí que a metafísica se encaixa, é aí que a metafísica entra nesse sistema teorético, como sendo a ciência das ciências, porque é a ciência que vai estudar o ser, aquilo que está além do físico. Tem gente que acha que metafísica tem a ver com religião, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Metafísica é aquilo que não depende do físico. É uma ontologia, é o estudo do ser, das relações desse ser. Está além do físico, está no cunho racional da inteligência. E a metafísica vai se aprofundar nesse assunto. Então, recapitulando, Aristóteles era um filósofo grego que é conhecido por ser um sistematizador, conhecido por sua sistematização. Ele pegou todo o conhecimento que existia até a época e sistematizou, catalogou em três. Quais são as três? São as ciências teoréticas, são as ciências práticas e são as ciências poiéticas. As ciências teoréticas é aquela que estuda a si mesma, não depende do ser humano, é uma ciência de contemplação. A ciência prática é aquela qual você estuda para se tornar uma pessoa melhor, para crescer moralmente. E as ciências poéticas é aquela na qual você estuda, adquire conhecimento para conseguir fazer, para conseguir desenvolver alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa específica. E dentro dessas três, Aristóteles criou uma hierarquia, na qual ele deixou a ciência teorética como a superior das ciências, englobando a metafísica, na qual ele diz ser a ciência das ciências por estudar o ser e as relações desse ser. Obrigado pela paciência, por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse tópico que eu quis abordar. Fiquem com o próximo membro do meu grupo. Espero que eu tenha conseguido passar o meu conhecimento. Espero que ele também consiga passar. E o Joel, que apresentou primeiro, também tenha conseguido. Espero que vocês estejam gostando da apresentação. Tamo junto e bora pro próximo.